A inteligência artificial, né, as tecnologias, assim, a gente fala que ela meio que balizou, né? Hoje a gente tem, assim, ela acabou com as desigualdades, né? Então, por exemplo, todo mundo tem acesso. Então o cara pode ter acesso, né? Igual com o MyHub, 59 por mês, entendeu? Você paga ali, se o cara quer pagar um chat GPT, ele paga $20, tal. Ou seja, é uma grana que quase todo mundo tem Sim. para ter acesso a isso. Em várias áreas a gente nota isso. Porque você falou um negócio muito interessante aí, no caso de finanças, né? Porque o cara, ele pode, eu posso, sem auxílio de nada, montar uma carteira, né? E investir. Ou eu posso pegar uma inteligência artificial, igual o agente lá, e ele me ajuda a montar essa carteira aí, né? Sim. Qual que você acha que vai ser, se todo mundo tem acesso, como que é o impacto disso dentro desse cenário aí? Porque se todo mundo tem acesso à inteligência artificial e ela pode montar a carteira para você, quem que vai ser a pessoa que vai se destacar aí dentro disso? Vai ser o cara que vai ter uma sacada diferenciada? Como que é isso que vocês veem? Eu vejo da seguinte forma, Sérgio. Hoje a gente já tem a ferramenta mais poderosa em termos de conhecimento criada pela humanidade no acesso do celular, né? Você Sim. pega ali, você pode perguntar o que quiser, e não é que você vai ter resposta 100% acurada sempre, mas a gente está chegando cada vez mais próximo disso. E aí tem pessoas que fazem perguntas muito inteligentes e debatem, cara, o sentido da vida, questões milenares, ou coisas assim muito específicas, atuais, e tem caras que usam para produzir um meme, sei lá. Ah, sim. Então acho que vai muito, e não falando mal de meme, né? Adoro curtir memes, mas você vê que é um outro nível de uso. Então quem vai se destacar com certeza é o cara que tem mais referências. Você bota uma IA para ser utilizado por crianças do primário, ela vai cuspir um certo tipo de resultado. Você bota essa mesma IA para ser utilizada por estudantes de pós-graduação de física, cara, vai ser outra coisa. Então, tudo vai depender da pessoa por trás. E esse é um ponto que me causa um pouco de medo, de um certo emburrecimento da sociedade nesse sentido. Porque aqui no grupo a gente já brincou, né, sobre o que seria a faculdade do futuro. É uma faculdade onde o professor usa IA para fazer os exercícios, aí ele manda pro aluno que usa IA para responder. Aí manda professor que usa IA para corrigir e para dar nota. E às vezes é até a mesma IA. Então se ela fosse alguma coisa que pensasse, né? Cara, tá meio estranho isso aqui, né? Porque eu faço tudo, eu corrijo. Então o cara talvez não tenha que fazer mais nada. Eu bolo o exercício, eu mesmo faço, eu mesmo corrijo, né? Pois é. Então pro professor que já tá formado, já tem um nível intelectual, beleza. Mas pro aluno que não tem que passar por nada disso, será que ele vai ter o mesmo nível de inteligência que as pessoas do passado tinham? Tá, há pouquíssimo tempo, até trouxe de presente para você, eu escrevi o meu livro. E aí, quando eu já estava no meio da escrita do livro, o GPT ele ficou muito mais popular, né? E eu pensei, será que no futuro as pessoas vão ter capacidade de escrever um livro do zero? Porque é muito desafiador você pegar e escrever 200 páginas de um livro, entendeu? Não, eu acho que hoje já pouca gente deve escrever um livro do zero, cara. Antes da IA já pouca gente escrevia, porque o pessoal simplesmente usava os ghostwriters, né? Então contratava alguém, trocava uma ideia com o cara e o cara escrevia. Sim. No meu caso, eu escrevi de cabo a rabo. Não tem nada aqui feito por IA ou por um ghostwriter. Fiz questão de fazer isso. Tanto que eu tenho um dos últimos aí, ó, Acho que sim. Essa leva, viu? Se eu pego assim das pessoas do digital que já tem livros publicados, o cara tem 3, 4 livros, a grande maioria usou ghostwriter, né? Não todos, mas a grande maioria. E eu quis escrever o meu... Foi você Não, mesmo? fui eu mesmo. Eu lembro, eu via você nos stories lá, sentado lá, você falava, pô, não, hoje eu tenho que escrever tantas páginas aqui e tal. Foi um processo até doloroso, cara, que eu tive hérnia de disco, né? Então eu não gosto de ficar sentado muito tempo, mas não tem como você escrever sem passar horas sentado ali, digitando. E aí tem uma coisa até interessante nesse processo, porque quando eu tava lembrando, assim, de acontecimentos para colocar no livro, e tava com uma dúvida sobre uma data. Teve um episódio muito específico chamado Crise do Ouro, quando já na época do finalzinho do lastro em ouro que a gente teve no século XX, você tinha os bancos centrais do mundo acumulando dólares em reserva e eles poderiam trocar esses dólares por ouro para os Estados Unidos, né, que teoricamente teria ouro para todos os dólares. Mas como eles imprimiram muita moeda, eles simplesmente não tinham. Isso aconteceu bastante por conta, inclusive, do conflito no Vietnã, né? Guerras são muito caras. E aí, em 69... os franceses lideraram um movimento de pedir de volta o ouro para os americanos. Esse ficou conhecido como Crise do Ouro. E aí eu tava na dúvida, cara, foi 69 ou foi 70? E aí, ao invés de jogar no Google, eu simplesmente joguei lá no GPT na época. Olha, foi 69... Aliás, botei assim, qual foi o ano da Crise do Ouro? Ele botou, foi em 1973. Aí botou os personagens históricos, né, o Charles de Gaulle, etc. Eu falei, cara, não foi em 73. Porque em 71 acabou o lastro ouro, então foi antes disso. Foi em 69 ou foi em 70? Daí ele falou, não, foi em 69. Aí eu fiz uma pergunta, eu falei, pô, mas
você me deu uma resposta com muita convicção e errada no começo, né? Por que você fez isso? Como é que você não sabia a data? Eu achei interessante, porque na época ele falou assim, porque eu tive um lapso no meu banco de dados. Eu falei, pô, deu branco. Igual acontece com, verdade. com um ser humano, né? E aí, quando eu vi esse tipo de coisa, eu pensei, cara, vai ter muita gente quebrando a cara com IA nesse começo com respostas erradas. Com certeza. E eu me lembrei de uma coisa que um americano chamado Peter Diamandis, ele fala. É um cara que ele escreve sobre futuro. E há algum tempo atrás ele cunhou um termo sobre as revoluções que estavam acontecendo com tecnologia. Ele chamou de 6Ds. É uma sequência de 6Ds que você vê até que aquilo realmente esteja na mão das pessoas, né? E o primeiro dele falava que era da digitalização. É uma experiência física que passa a ser digital. Certo. Como, por exemplo, você pode ter um tutor para quem você pergunta fisicamente ou uma IA que te responde tudo, né? Então aquilo foi digitalizado. O segundo D, sabe qual que era? Decepção. Decepção? Porque geralmente essa experiência digital não é tão boa quanto a presencial no começo. Eu tô na fase da decepção. Sim. É verdade mesmo, pode ser. Só que aí vem o terceiro D, né? E muita gente não enxerga que a decepção faz parte do processo, mas tecnologia evolui de maneira exponencial, lei de Moore, né? Então vai ficando cada vez mais potente. Isso. Foi o erro da Kodak lá atrás. Ela criou a câmera digital, ela viu a primeira foto e falou, isso aqui é uma bosta, não vai competir com a nossa revelação de filme. E no final, o digital ele evolui muito rápido. O terceiro D é a disrupção. Eu falei, cara, por enquanto decepciona, muita gente vai parar de usar, mas daqui a pouco esse negócio vai estar disruptando todo mundo. Aí depois que disrupta, como aquilo não é físico, vem o D da desmaterialização. Quando você desmaterializa, você tem menos custo. Pensa numa livraria de shopping em comparação com uma livraria online, né? Pô, o cara pagava um aluguel de metro quadrado altíssimo. Como é que vai competir com a Amazon, que paga um aluguel de um galpão numa zona próxima da cidade por um custo muito mais baixo e te entrega no mesmo dia? Não dá. Então, depois que você tem essa desmaterialização, vem a desmonetização, custo cada vez mais baixo. E aí, com isso, você tem a democratização, que é o acesso para cada vez todo mundo, mais pessoas. Então, a IA, na minha opinião, ela já está na fase da democratização. A decepção foi muito rápida, porque ela evolui muito rápido. E a IA na história, né? Todo mundo sabe disso não, mas na história da inteligência artificial, porque ela começa lá na década de 50, ela tem o que a gente estuda, né? Quando a gente para estudar a inteligência artificial, os invernos da IA. Então ela já teve momentos em que ela foi uma grande promessa, mas você não tinha máquina e tal, e aí tiraram tudo, na década de 80 ali principalmente, a IA apareceu como uma grande promessa, só que você não tinha máquina para rodar as coisas, e aí a galera que estava colocando grana tirou a grana. E a inteligência artificial ela rodava só nas máquinas que a gente chama máquina Lisp, que são aqueles computadores gigantescos, e aí de repente fica tudo PC, né, que a gente fala, né, computador pessoal, né, e aí foi um outro inverno dela também. Então, né, eu já vi o pessoal fazendo essas análises aí, eu acho que a inteligência artificial, pelo fato dela já ter passado por esses momentos no passado, ela consegue resistir. Porque muita gente fala da tal da bolha, né? Sim. Ah, vai ter a bolha da IA e tal. E quando você para estudar e ler assim, o lance, será que ela já não passou por essa bolha lá atrás? E talvez isso aí faz com que ela agora tenha, sei lá, um gás para conseguir, né, passar por essa nova bolha. Eu sei que o pessoal fala da bolha das empresas, né? Porque no final das contas o que vai sobrar mesmo são 4, 5 empresas, né? Esse monte aí não vai conseguir se resistir. O que você acha disso aí, Dada? O ser humano ele tem um comportamento de fazer bolhas com tudo que é tecnologia nova. Porque você tem muita animação e aquilo atrai muito investimento e no final... da internet, né? As .com, né? Exato. Famosíssimas. Mas se você volta até para tecnologias mais antigas, você teve bolha de estado de ferro, você teve bolha de telégrafo, você depois teve a bolha da internet, por exemplo. Lá atrás os holandeses fizeram bolha com as tulipas. Só que o pessoal tem até uma noção meio errada dessa bolha das tulipas. Seria tipo uma bolha do relógio Rolex. Se o Rolex vai a zero, quem vai perder dinheiro é quem tem Rolex, entendeu? Com as tulipas foi mais ou menos assim. Não foi um negócio tão insano. Aqui no Brasil a gente teve a bolha do telefone, ué. Lembra quando o telefone como valia? Sim. Telefone, pra galera que não sabe, custava o preço de uma casa. O pessoal vendia a linha telefônica que fazia um dinheiro bom com isso. Fazia. Então tudo que é tecnologia mais avançada costuma atrair muito investimento, que gera valuations muito altos e irreais, porque esses valuations altos são o quê? São os investidores pensando, cara, eu tô pagando caro agora, mas esse negócio vai crescer muito, vai trazer muito lucro para mim no futuro. Só que tem muita gente apostando nisso. Então no final o que você falou, você tem 100 competidoras para um mercado de quem vai levar realmente a grande vantagem, são 3, 4 empresas. E aí várias dessas vão quebrar. Então pode ser que a gente passe por uma bolha da IA, talvez já estejamos passando por ela, mas
tem coisas onde é mais fácil você prever o resultado do que o caminho, né? Então, o caminho ele pode ser muito tortuoso, mas o resultado é que é uma tecnologia que o ser humano ele vai usar. Ah, Tem não, como, é. porque é uma grande vantagem. Tem um livro, que eu já falei dele várias vezes, lá, tá no meu podcast, em vídeos, chamado Armas, Germes e Aço. Você já leu? Do Jeremy Diamond. Não. Cara, você vai gostar muito desse É livro. bom? Porque é um livro que ele começa para responder uma pergunta, né? O Jerry Diamond, ele estava na época na Oceania e ele tinha contato com tribos locais de aborígenes e aí teve um cara da tribo que fez uma pergunta para ele, falou, cara, por que vocês, né, se referindo aos europeus principalmente, tem tanto equipamento, a palavra para isso era cargo, né, tanta tecnologia, e a gente não? E quando ele começou esse estudo, ainda havia um resquício daquela ideia de diferença entre as etnias, né? Como se fosse, ó, isso aqui é mais inteligente. E ele falou, cara, eu vou responder isso aqui e vou mostrar que não é essa diferença. E ele pegou um exemplo histórico muito conhecido, que foi entre os ameríndios, né, os incas, e os espanhóis. Ele queria responder a seguinte questão: por que foram os espanhóis que chegaram nas Américas com suas caravelas, com cavalos, com espadas de aço e arcabuzes, né, ou seja, armas com pólvora que disparavam, e não foram os incas que colocaram guerreiros em navios e foram até a Espanha e dominaram aquele local? E no final não foi nenhum tipo de diferença biológica. O que você vê é principalmente uma diferença geográfica fazendo o peso na questão. Porque se você pega em termos de latitude, a Eurásia, você consegue ter uma linha continuada, sem muitos obstáculos, o que faz com que a tecnologia seja transferida de maneira muito mais fácil. A pólvora foi inventada na China e chegou até os espanhóis. Os espanhóis não inventaram as espadas de aço, mas o processo de fundição chegou até eles também. Então não foram eles que inventaram os navios, mas também tinham essa tecnologia. Então tudo acabou chegando até lá, inclusive culturas agrícolas. Como na mesma latitude os climas, tirando o microclima, mas o clima no geral é mais parecido, então você pode plantar trigo ali na região de Lisboa, em Teherã e em Tóquio. Um negócio que dá na mesma latitude. Já se você vai para a América do Sul, não. Você tinha os Incas nos Andes, região extremamente difícil de se ligar com outras áreas, obstáculos gigantescos. Aí para chegar até os Aztecas, teria que passar por um pedaço de Amazônia ainda, com um monte de doença tropical, né? É terrível ali a região da Amazônia. O pessoal aqui, principalmente do sudeste do Brasil, endeusa a natureza, porque nunca passou muito tempo na natureza hard mesmo, porque ela quer te matar. É isso que acontece, né? O cara fala, pô, a natureza é perfeita, enquanto ele tá a quilômetros de um animal peçonhento e de um mosquito que transmite leishmaniose, vai fazer a boca dele cair, a orelha ser comida ao longo do tempo, né? Mas era muito difícil ter esse intercâmbio de ideias. Eles não tinham animais para domesticar de grande porte, como por exemplo o cavalo. Então você vê que a grande diferença foi isso, mas você pode ver que é uma diferença tecnológica. Os espanhóis tinham acesso a mais tecnologia. E aí lá no livro tem uma hora que ele fala sobre os fatores que levam as pessoas a adotarem as tecnologias e por que algumas vezes a adoção não acontece. Ele basicamente coloca 4 fatores lá, Sérgio. Ele fala que o primeiro é a vantagem econômica que aquela tecnologia gera. O segundo, e é interessante, é a facilidade com que você vê essa vantagem. Então a IA gera uma vantagem econômica. É fácil de ver? É, o cara fica muito mais produtivo. Aí o terceiro fator que ele coloca é a compatibilidade com o capital investido. Tem muito capital investido em uma área contrária a essa? Ele até dá um exemplo interessante de por que os teclados até hoje têm aquele sistema QWERTY, né? Que vem da máquina de escrever, que era feito para ser menos eficiente, porque senão a máquina de escrever travava. Então era uma maneira de colocar as letras, de modo que não encavalasse, mas a digitação era mais lenta. Da xilografia, viu? Até hoje é assim, por conta de capital investido. E aí o último fator que ele coloca eu achei interessante, até porque isso, na minha opinião, atrapalha um pouco ainda a adoção do Bitcoin, que era sobre como as pessoas enxergavam quem adotava aquela tecnologia. Se ela tinha uma impressão de quem adotou é uma pessoa boa ou é alguém ruim, por exemplo, né? Então um pouco da vantagem em termos sociais de se adotar aquilo. E ele dá um exemplo muito bom dos próprios japoneses, né? Porque não dá pra gente falar que, enquanto alguns têm essa ideia ainda, que os índios são mais atrasados intelectualmente, né? O pessoal lá da Oceania, tem certas pessoas que têm essa ideia ainda. Não dá pra ter essa ideia dos japoneses. Com certeza não. Mas por que os japoneses não tinham pólvora quando os americanos chegaram lá e obrigaram a abertura dos portos? Por uma questão social. O japonês, ele naquela época acreditava que essas armas não eram uma maneira honrada de se lutar. Então continuava usando espadas. Então, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, eles falam, não, a gente não quer esse negócio aqui. No final, eles acabaram sendo influenciados pelo Ocidente por conta disso, né? Então,
analisando essas vantagens, não tem como a IA não ser adotada como tecnologia, porque ela bate todos os quesitos. Sim. Porque quem usa IA fica como, pô, um cara mais antenado em tecnologia, ele é mais descolado, ele vai ser mais produtivo. Numa entrevista de emprego, se um cara fala que não usa e o outro fala que usa, esse que usa tem muita vantagem. Exatamente, né? É esse que é o negócio, né? Que a gente fala aí, né? Que você vai perder o emprego para quem sabe usar a inteligência artificial e não para inteligência artificial, né? Tem que aprender, tem que usar mesmo. Como que você tem usado inteligência artificial aí? E além disso, né? Que você é um cara que manja aí de Bitcoin. O Bitcoin, ele já usava IA na parte de mineração? Eu acho que já, né? Como que é isso aí? Pelo que eu vi, né, o pessoal usava IA para otimizar a parte de mineração. A mineração, né? Exato. Ah, entendi. A mineração é um processo bruto, assim, né? Por isso que o pessoal usa analogia com mineração. Porque é simplesmente, ó, o protocolo cria um problema e você tem que achar a resposta para aquele problema matemático complexo. Então você bota muita força computacional e aí vai testando, né, em tentativa e erro até você achar aquela resposta. E aí, com o uso de IA, você consegue otimizar melhor os recursos para que você possa achar. Deu uma aliviada, porque uma grande crítica, né? Uma grande crítica que o pessoal tinha no Bitcoin e tudo, era aquele lance que você falou aí do negócio ser mal, né? Ter esse negócio. Não, porque o Bitcoin aí vai estar afetando aí o uso de energia no mundo. Tinha esse papo, né? Não, até hoje, de vez em quando, esse papo ressurge, mas tá menos hoje em dia. Mas tá menos porque agora veio aí. A inteligência artificial usa muito mais energia. Sobrepôs o uso da energia para o Bitcoin. Hoje é coisa nada perto do que é usado, né? Nessa aí, você acha que o Bitcoin ele consegue uma adoção melhor, crescer nisso? Porque vai tirar essa meio que objeção que a galera tinha, né? Que o pessoal fala, pô, não vou investir nisso aí não, porque isso aí é contra a natureza, tal, não sei o quê. Mas hoje, cara, a inteligência artificial passa o Bitcoin de longe. Essa crítica ela foi muito feita, inclusive, pelo Bill Gates na época. Sim, claro. Ele falava sobre isso. Pô, o Bitcoin usa tanta energia quanto a Argentina. Que, na minha opinião, mostrava como a Argentina estava decaindo, né, em termos mundiais de uso energético por conta de crise econômica. Mas ele esquecia de falar que os videogames que ele vendia lá na Xbox da Microsoft usavam muito mais energia que o Bitcoin, por exemplo. Mas para ele era um uso legítimo de energia. O Bitcoin não. Eu até entendo o americano que cresceu durante o século XX nos Estados Unidos, que foi o século americano em termos de dominância global, né? O dólar indiscutivelmente como uma moeda de reserva mundial. Hoje o pessoal já está um pouco migrando dessa tese, né? Tem um processo de desdolarização acontecendo no mundo. Mas para ele o Bitcoin realmente não tinha valor. Mas essa questão energética, primeiro, era um uso grande de energia? Até era, mas luzes de Natal nos Estados Unidos consumiam mais energia que o Bitcoin. Para mostrar como era grande, mas se você olha para a economia americana, tem muita coisa maior assim que muita gente veria como um certo desperdício, né? E o segundo ponto é que quando o cara vai minerar Bitcoin, ele tem dois custos muito grandes. Esses custos estão no uso do hardware e o outro é o gasto energético. Então uma vantagem competitiva é você ter acesso a energia barata. E energia de fonte renovável costuma ser mais barata do que energia de combustível fóssil, como queimar carvão, queimar petróleo, por exemplo, ainda mais no preço atual do petróleo. Então, boa parte da energia do Bitcoin, já na época das críticas do Bill Gates, era coisa de 60%, vinha de fontes renováveis ou até de energia que seria desperdiçada. Então, hoje aqui no Brasil, a gente tem bastante energia solar sendo explorada na região do Nordeste. Só que é tanta energia solar que ela causa picos, né? E aí você não tem como armazenar, e aí você meio que tem que tirar do sistema, então tá jogando fora. Corta obrigado. A galera acho que não sabe disso, né? Pois é. Mas a gente corta obrigatoriamente a distribuição de energia. Isso é uma das coisas mais nonsense que só pode acontecer no Brasil mesmo.